Cláudio Franco de Sá Santoro nasceu em 23 de novembro de 1919, em Manaus, no estado do Amazonas. Sua família era de uma linha muito artística e musical. Filho de Giotto Michelangelo Santoro, um oficial do exército italiano que adorava cantar e tocar piano, e de Cecília Altran Franco de Sá, que era uma pintora e pianista formada. A música sempre foi presente nesta família. Cláudio era o primeiro filho de 12 irmãos. Desde menino, ele adorava sentar-se junto ao piano, quando sua família se reunia para as festas ou feriados, e juntos cantavam alegremente pela casa. Cláudio, pequenino, sentava-se no colo de seu tio Atílio e ouvia as mais belas canções e melodias. Em sua casa, ele era desatento aos afazeres domésticos e sua mãe sempre o chamava para ajudá-lo. Cláudio, meu filho, por favor, me ajude a colocar a mesa. Mãe, me deixa ouvir só mais uma música, por favor. Mas você já está aí ouvindo essa música há mais de 1 hora. Ah, pois bem, então aumente o som do rádio para que todos nós possamos ouvir contigo. Em seu lar, portanto, a música era viva e ecoava por cada cantinho. Em uma das ocasiões onde sua família se encontrara, Cláudio sentou-se no colo do tio Atílio e pôde ouvir seu tio cantarolar melodias com sua voz de tenor, próximo ao seu ouvido. Claudinho, você é apaixonado por música, não é? Sim, tio, quero ser um grande músico quando crescer. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender os caminhos. Eu sei que o seu aniversário está chegando e sei o presente que vou te dar. Não vejo a hora dele chegar então, meu tio! No aniversário de Cláudio, seu tio Atílio o presenteou com um violino e um método de solfejo, e disse que sua tia Iracema poderia ensiná-lo nos dias de folga. Cláudio se dedicava tanto ao instrumento que todos ficavam impressionados com o menino e seu violino. Cláudio, você tem estudado as músicas que te passei? Com certeza, minha tia, todos os dias. Toque para mim então, por favor. Pois bem, minha tia, tocarei uma agora mesmo. Parabéns, Cláudio, está perfeita. O que você acharia de tocar no próximo feriado com a sua mãe? Claro, tia! Eu gostaria muito! O pequeno Cláudio passava horas estudando violino em seu quarto, se dedicando dias e noites. Quando inquieto, acordava e ia tocar seu violino. Seus pais, em uma noite comum, ouviram o filho tocar suavemente o instrumento e decidiram que ele deveria ter aulas com um músico conhecido de seu pai, o Sr. Avelino Telmo, que morava próximo de sua casa. Não tardou para que o Sr. Avelino percebesse que ali tinha um menino prodígio e conversou com o pai de Cláudio para que o menino fosse para o Rio de Janeiro estudar música. Seu pai arranjou tudo. O menino ficaria hospedado na casa de um velho conhecido dele, o Sr. Afonso. Cláudio partiu para estudar música no Rio de Janeiro. A cidade era a capital do Brasil,
Uma cidade cheia de mistérios e cheia de aventuras que o pequeno Cláudio estava prestes a conhecer. Cláudio, meu filho, fez boa viagem? Seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Você ficará hospedado em minha casa e poderá ir a pé para a escola de música, pois moramos próximo a ela. Apenas obedeça às regras de casa e ficaremos sempre bem, combinado? Obrigado, senhor Afonso. Sim, eu obedecerei, pois vi muito bem recomendado pelo meu pai. Cláudio aceitou os termos impostos pelo senhor Afonso e um destes termos era sobre o barulho, para não incomodar ninguém na casa e nem os vizinhos. Mas Cláudio adorava ficar acordado às madrugadas estudando seu violino. No começo, ele se esforçava para não fazer barulho, mas no meio da peça, ele sempre se empolgava, como se tivesse em uma apresentação solo. Não tardou para que os vizinhos começassem a reclamar com o senhor Afonso. Cláudio, nós não combinamos sobre o barulho? Sim, senhor Afonso, combinamos. Algum problema? Estou tendo reclamações dos vizinhos sobre o som de violino na madrugada. Me perdoe, senhor Afonso, mas adoro estudar de madrugada, pois é o horário mais tranquilo e silencioso do dia. Claro que é! Estão todos dormindo. Procure uma outra maneira de estudar e não incomodar os vizinhos. Cláudio ficou chateado, pois adorava estudar de madrugada. E naquela mesma noite, decidiu sair escondido para estudar em uma praça próximo à casa. Cláudio percebeu que a noite no Rio de Janeiro era muito calorosa e animada. Em uma noite, ele estava caminhando para a praça onde gostava de estudar e ouviu um som muito bonito vindo de um bar. Decidiu ir próximo e ouvir esse som. Ficou encantado com a melodia e voltou empolgado para a praça onde estudava. Tocou, tocou e tocou tanto que se sentiu extasiado e exausto. Decidiu deitar-se ali no banco e descansar. Porém, adormeceu e ao acordar pela manhã, estava sem seu violino. Foi roubado por alguém enquanto ele dormia. Ao retornar para casa, seu Afonso não gostou nada de descobrir que o menino saía escondido às noites e voltara sem o seu violino. Ligou imediatamente para o pai de Cláudio e despachou o menino de volta para Manaus. Sua volta não foi muito boa, pois não cumpriu a ordem de seu pai de obedecer ao senhor Afonso. Além disso, havia perdido seu estimado violino. Seus pais perceberam a tristeza do menino e logo lhe presentearam com outro violino. Então, Cláudio passou a tocar com músicos da cidade. Seu pai se encantava ao ouvir os conhecidos falarem sobre o menino prodígio de Manaus e se indagava porque ele ainda estava ali, quando deveria estar tocando nas melhores orquestras do país. Em uma manhã, após o recital de Cláudio em uma igreja, seu pai teve a ideia de fazer uma apresentação para arrecadar fundos e poder enviar seu filho novamente ao Rio de Janeiro. Mas desta vez, o garoto não iria ficar na casa de ninguém. Conversando com pessoas influentes, consegue convidar o governador do estado do Amazonas para assistir à apresentação de Cláudio no Ideal Clube de Manaus. No dia da apresentação, Cláudio está irradiando felicidade, com um sorriso de orelha a orelha, sem saber que o governador Nelson de Mello iria assisti-lo. Cláudio se apresenta para um grande público e recebe os elogios do governador. Meus parabéns, meu jovem. Percebo que seu pai estava certo sobre o seu talento. Fiquei encantado com sua apresentação. Muito obrigado, senhor. Eu sinceramente não sabia que o senhor viria, senão teria colocado outras músicas no repertório. Não se preocupe, o que ouvi foi muito agradável. Fiquei sabendo que precisa de dinheiro para os estudos, correto? Sim, senhor. Estamos levantando uma quantia para eu poder estudar no Conservatório Nacional do Rio de Janeiro. Ah, muito bem. Sendo assim, o governo do Amazonas financiará seus estudos. Você será um manauara conhecido por todos na capital do Brasil. Vá e brilhe. Cláudio nem acredita o que havia ouvido. Finalmente, seus sonhos começam a se tornar realidade. Voltará mais maduro ao Rio de Janeiro e estudará em um dos melhores conservatórios do país.
A chegada de Cláudio ao conservatório desta vez foi tranquila. Logo se arrumou por lá. Passou a estudar todos os dias e, como morava nas dependências da escola, poderia estudar até a madrugada juntamente com os outros alunos. Cláudio estudava dia e noite, só deixando tempo para comer e observar outros alunos. Seus estudos no conservatório duraram 2 anos e, no término, foi convidado a dar aulas de música nesse mesmo conservatório. Aceitou na hora. Agora ele era um professor de violino. Tinha um ordenado baixo, mas conseguia se virar. Uma de suas professoras, Nadile de Barros, o incentivou a inscrever suas composições em concursos de música, pois achava que Cláudio tinha uma escrita perfeita e suas músicas eram muito agradáveis. Cláudio, tenho recebido diversas notificações de concursos de música. Você teria interesse em participar de algum? Professora, eu até tenho interesse, mas não sei se sou realmente capaz de participar de um. Nunca o fiz. Tenho medo de decepcionar. Ah, meu caro, quem não arrisca não petisca. Você foi um dos melhores alunos que tive em composição e escrita. Acredito muito em seu talento. Comece a acreditar também. Muitas pessoas se inscrevem nesses concursos. Tenho medo apenas de não me sair bem. Pare de pensar e comece a escrever sua composição. Me avise quando terminar. Vou contigo inscrever-te no concurso. Pois bem, professora Nadile, assim o farei. Que meus medos fiquem abaixo dos meus sonhos. Cláudio começou a escrever suas peças, começou a aprimorar seus conhecimentos e suas técnicas em escrita e composição. Não tardou para que os resultados começassem a aparecer. Cláudio começou a ser premiado por suas composições, ganhava algum dinheiro com as premiações, porém, ainda não era o suficiente para atender todas as suas necessidades. Decidiu, então, ingressar no Corpo de Músicos da Orquestra Nacional. Pegou seu violino e partiu para o teste. Ele tocou a música Concerto para Violino 64, de Mendelssohn. Todos os rígidos coordenadores ficaram pasmos com a sua musicalidade e lhe deram o cargo de solista da orquestra. Cargo este conquistado apenas por poucos músicos. Agora, além de professor, ele também era músico da orquestra, e seu salário era suficiente para que ele pudesse ter uma vida melhor no Rio. Cláudio começa a frequentar as noites cariocas com os amigos da orquestra. Começa a conversar sobre política, música, arte, e um de seus colegas lhe apresenta as ideias de Karl Marx, o que faz com que Cláudio se identifique com os ideais marxistas. Ele é convidado para se apresentar em uma rádio local e se apaixona pela vida de radialista, ingressando também nesse mercado, levando sempre para a rádio os músicos que eram seus colegas da orquestra para se apresentarem com ele ao vivo. A vida começa a entrar nos eixos e Cláudio se casa com Maria Carlota, uma violinista, e tem com ela 3 filhos. A vida de Cláudio Santoro estava muito boa no Rio de Janeiro. Era um músico muito conhecido e prestigiado, e por meio de uma de suas composições, premiadas em um concurso, ele consegue um convite para ir estudar música em uma das mais renomadas escolas dos Estados Unidos. Uma oportunidade de ouro. Cláudio decide vender seus pertences e, com o dinheiro, aluga um apartamento em Nova York. Mas quando ele chega no aeroporto de Nova York, um guarda lhe aborda. Senhor Santoro, estou vendo em seus registros que o senhor é comunista. Pois bem, senhor. Sou sim. Infelizmente, o senhor não poderá entrar em nosso país. Mas, senhor, eu vou estudar música na escola aqui. Como não pode me deixar entrar? O que eu fiz de errado? Não podemos deixar comunistas entrarem em nosso país. Estamos em guerra com o comunismo. Não entendo de verdade, meu senhor. Eu tenho um apartamento alugado para ficar aqui. Não darei trabalho algum. Quero apenas estudar música em seu país. Não vou deixá-lo entrar.
Pode retornar ao Brasil. Cláudio fica tão desolado que nem acredita. Vendeu tudo o que tinha para estudar música e agora volta à estaca zero de sua vida, indignado. Tudo isso por ter uma opinião política diferente de outras pessoas e por não esconder isso de ninguém. Cláudio volta à sua vida normal. Volta para a rádio, para a orquestra, continua com suas composições e retoma sua empolgação pelos estudos. Não tarda e 1 ano depois ele recebe um convite de uma escola francesa para estudar música. Então parte de navio com sua família. Desta vez ninguém vai me impedir de estudar em outro país. Desta vez você irá brilhar, Cláudio. E então parte para a França, onde será uma nova oportunidade para que ele siga em frente com sua carreira e seus sonhos. Na França, Cláudio tem seus requisitos atendidos, é um aluno exemplar e um colega querido. Trabalha arduamente para que suas composições agradem e demonstrem seu entusiasmo com a música. Ele também passa a estudar cinema e qual composição ideal para os filmes. Recebe prêmios e condecorações. Retorna ao Brasil com sua família e começa a estudar o folclore. O casamento com Maria Carlota não dá certo e eles se separam. Cláudio então muda-se para São Paulo, onde passa a trabalhar em uma empresa de filmes, compondo músicas para filmes, onde recebe algumas premiações. Cláudio recebe convite de vários países para que possa reger orquestras. Em uma de suas viagens a Moscou, ele se apaixona por Lia, a intérprete que o auxiliava, já que ele não falava russo. Lia, cada dia que passa, eu me sinto mais atraído por você. Cláudio, eu admiro muito a sua pessoa. Você é um músico esplêndido e um amante de música muito fervoroso. O que impede você de viver um grande amor comigo, Lia? Eu sou casada, Cláudio. Meu marido não gostará de saber sobre o nosso caso. Ele é agente da KGB. Sabe que ele pode te matar, não sabe? Sim, sei sim, mas por você eu correria este risco. Não quero que ninguém mate ou morra por mim. Lia, façamos um trato. Eu vou partir para a França e te espero em Paris, onde poderemos viver o nosso amor. Tudo bem, Cláudio. Tudo bem. Cláudio saiu o mais rápido que pôde de Moscou, onde estava jurado de morte pelo marido de Lia. Foi para Paris, onde aguardava inutilmente a fuga de Lia para encontrá-lo. E foi em Paris que ele encontrou com Vinícius de Moraes. Vinícius, eu estou apaixonado, meu caro. Acredito em suas palavras, Cláudio. Vejo o amor em seus olhos. Gostaria de dedicar esses meus momentos intensos de amor a Lia, mas por que ela demora tanto? Caro amigo, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Mas o sentimento é puro e podemos criar com ele as mais lindas canções de amor. Amar sozinho, ai de quem ama. Vive dizendo adeus, adeus. E compuseram as mais lindas canções de amor. Se meu amor distante, eu sou como um jardim noturno. O meu silêncio é o seu perfume, a se exalar então dentro da noite. Oh, volta minha amada. Com a inauguração de Brasília, Cláudio Santoro recebe um convite para ser coordenador de assuntos de música, professor titular de composição e regência e chefe do Departamento de Música da Universidade de Brasília. Ele aceita e parte para Brasília, onde se casa com a bailarina Gisele Correia, com quem ele tem 3 filhos. Lá, ele cria a Orquestra da Câmara, com músicos estrangeiros e brasileiros. Com o passar dos anos, ele pede demissão da universidade por não concordar com a demissão de vários membros da universidade, cerca de 280 colegas.
Cláudio é convidado pelo governo alemão para ser artista residente em Berlim. Lá, passa a se dedicar também à pintura e é convidado a ser professor na Escola Superior de Música de Mannheim. E então conversa com sua esposa sobre o fato. Gisele, eu estou muito emocionado por receber o convite para dar aulas em Mannheim. Cláudio, eu sei bem de seu esforço para conseguir isso. Estou muito orgulhosa de você. É uma escola que influenciou a vida de grandes músicos, como Mozart e Haydn. Isso para mim é algo extraordinário. Exatamente. Eu fico muito grata por estar participando deste momento tão especial em sua vida e sua carreira. Quem diria, eu, Cláudio Santoro, estaria aqui dando aula onde os melhores passaram. É realmente um sonho. Após o golpe militar no Brasil, Cláudio decide retornar a Brasília e reassumir o cargo na universidade. Ao completar seus 60 anos, ele é homenageado na Escola de Mannheim, na Alemanha, e novamente convidado a se apresentar por algumas cidades de lá. Ao retornar, ele funda e dirige a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília. Cláudio Santoro ainda homenageia seu estado, criando juntamente com Jorge Tufik o hino do Amazonas. Nas paragens da história o passado é de guerras, pesar e alegria. É vitória pousando suas asas sobre o verde da paz que nos guia. Por ser muito rígido e exigente, Cláudio é demitido da própria orquestra que criou, após uma conversa com um dos membros da orquestra. Vocês não entendem o que eu penso e quero para esta orquestra. Maestro, eu respeito muito sua opinião, mas o senhor não pode exigir a nossa dedicação em tempo integral. Nós temos vida fora da orquestra. Meu caro, um músico deve dedicar-se sim, integralmente, e dar o seu melhor, para que atinja os altos níveis musicais exigidos lá fora. Mas, maestro, não estamos fora do Brasil. A música erudita aqui não é tão bem vista ou bem remunerada como lá fora. Nós músicos muitas vezes precisamos de outro emprego para sustentar nossa família. Isso é desculpa de quem não quer vencer. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. 2 ou 3 empregos, tanto faz. Nunca corri de trabalho algum. Sabemos de sua dedicação, maestro, mas infelizmente não concordamos com essa sua exigência. E gostaríamos sim que o senhor se retirasse da orquestra. Todos pensam o mesmo. Pois bem, se assim desejam, eu saio. 4 anos depois de ser demitido, ele retorna ao comando como regente titular e diretor artístico da Orquestra do Teatro Nacional. E também recebe a Medalha de Mérito do Estado do Amazonas, pelo hino composto ao Estado. Recebe muitas condecorações e premiações por todo o seu feitio até então. Deseja retornar à Alemanha e passar alguns dias de férias, onde termina sua 14ª Sinfonia. Quando retorna ao Brasil, ele volta muito triste e descontente com a política aplicada pela Fundação Cultural. O maestro Cláudio Santoro, até este momento de sua vida, regeu mais de 40 orquestras de 11 países diferentes. No dia 27 de março de 1989, ele está em um ensaio promovido para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa, no palco de uma das salas do Teatro Nacional em Brasília, diante da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, cuja ele próprio criou. Às 10 horas da manhã, Cláudio Santoro morre com um infarto fulminante diante de seus músicos. Uma triste perda para a nação brasileira, um dos mais virtuosos maestros de nosso tempo, deixa um vazio na música e na alma de todos os amantes de música. 3 países não puderam fazer as homenagens que estavam sendo preparadas para o seu 70º aniversário. Alemanha, França e Brasil se uniriam para homenagear este maestro que tanto fez pelos países onde passou, que tanto amor se aplicou à musicalidade imposta, seja ela rígida ou não, ele exigia o melhor em tudo o que fosse fazer e com quem fosse fazer.
Após a sua morte, o governador do estado de São Paulo, Orestes Quércia, baixou um decreto, dando ao Auditório Campos do Jordão o nome de Maestro Cláudio Santoro. E o Teatro Nacional de Brasília leva seu nome, sendo chamado hoje de Teatro Nacional Cláudio Santoro. Em Manaus, o Centro Cultural Cláudio Santoro passou a ser chamado de Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, agregando vários estilos artísticos para a população amazonense. Cláudio compôs mais de 370 obras para diversos instrumentos, além de músicas para teatro, balé, crianças, cinema, óperas, 14 sinfonias, entre alguns quadros de sua autoria, mais de 300 partituras de vinhetas para rádio. E assim é a história do menino prodígio que saiu de Manaus para ganhar o mundo.